Olá, que alegria, estamos juntos aqui mais uma vez para o estudo sobre as cartas do Novo Testamento, nome do programa As Cartas do Evangelho. Pedimos desculpas porque semana passada, por um problema técnico, o programa não foi ao ar, mas hoje estamos aqui e hoje estamos recebendo aqui a visita de um amigo muito querido, o amigo Eduardo Ladeira, de Rio das Ostras. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Sua saudação aos nossos ouvintes. Muito boa noite a todos, a todas. João, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo, sou trabalhador do Grupo Espírita Amor e Fraternidade, da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e estudioso da doutrina, né? Hoje, acho que talvez um pouco mais, porque nós fomos chamados a esse aprofundamento, e aí hoje nós estamos tendo essa oportunidade, até por conta de toda a situação que a gente está vivendo, e aí a gente tem a oportunidade de se aprofundar cada vez mais no estudo. E estar aqui, né, estudando as cartas do Evangelho é uma responsabilidade. Então, obrigado pelo convite e espero que a gente consiga desenvolver o tema que nos foi proposto nessa noite. Muito bom, meu amigo. Bem, nós vamos fazer, como toda reunião espírita, né, a leitura de uma página, depois a oração inicial para começarmos. Vamos no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 68. Olha o título, hein, Eduardo? Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios, ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Oremos.
amigo Jesus, necessitados de que tu nos esclareça. Objetivamos abrir o intelecto e o coração, para que não apenas compreendamos, mas, acima de tudo, sintamos que tu és o caminho, a verdade e a vida. E só vamos alcançar a vida abundante que tu nos prometestes se adotarmos o teu evangelho como nosso código de conduta ético-moral. Que tu nos inspire, nos ampare e nos abençoe, não apenas nesta noite, Senhor Jesus, mas em todos os dias das nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Amigo Eduardo, nós vamos aqui, colocar, então, na tela o texto que vamos estudar. Vamos fazer aqui primeiro uma leitura inicial do texto e depois nós vamos aí para um bate-bola sobre aqueles pontos do texto que nós consideramos relevantes e importantes. Então, muito bem. O texto se coloca aí para nós da seguinte maneira: sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado, amigo dos gentios, viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte,
chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado, na mocidade, em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram um êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações, e o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as, comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Muito bem, querido amigo Edu, né? Fizemos aí a primeira leitura, né, do trecho. Como nós vemos aí, é a leitura final da introdução, porque o que nós queríamos, ao buscar lá o capítulo 7 da segunda parte da obra Paulo e Estevão, intitulado As Epístolas, era que nós entendêssemos de onde surgiu a ideia das epístolas. Não é? Então, nós pegamos aqui, hoje, nesse programa, é o programa que encerra a introdução, para que, no próximo programa, nós, então, já iniciemos o estudo das cartas do Evangelho. Amigo Edu, as suas reflexões, aquilo que você destaca aí para a gente iniciar o bate-bola. A gente fez uns apontamentos com relação a esse trecho, que é grande, mas a gente vai ver que tem coisas, a gente conseguiu pontuar algumas ideias muito interessantes, e o livro Paulo Estevão, ele reflete muito cada um de nós. A gente costuma dizer assim, mas eu vou me comparar a Paulo, né? E a gente pode perceber que as dúvidas, muitas vezes as dúvidas, as dores, os sofrimentos são os mesmos que nós temos. É óbvio que a gente pode comparar isso com uma... Paulo, vamos colocar assim, como se fosse o sistema solar, né? Com todos aqueles componentes à sua volta, e nós, por exemplo, os átomos, né? Mas os princípios são os mesmos. E a gente vai se enxergar muito na visão de Paulo Estevão, né? Dentro do livro,
no sofrimento de Paulo, nas suas aventuras, nas tribulações, nas alegrias, nós vamos nos enxergar em Paulo, né? E assim, o estudo aprofundado ele nos dá essa ideia. E esse trecho que a gente leu é o momento que Paulo estava em Corinto, né? E assim, o desespero dele é porque ele tinha firmado um compromisso em Corinto e em Jerusalém. E as outras igrejas pediam para ele ajuda, pediam para que ele fosse resolver uma série de problemas. E aí, como começa o texto, ele diz assim, Emmanuel vai dizer assim, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, né? Quantos de nós, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente profissional, no convívio conosco mesmo, nos sentimos incapazes de atender demandas que nos chegam ao mesmo tempo? Então, a gente vê que não é um privilégio de Paulo. Nós também temos essas demandas que nos chegam o tempo todo. É um companheiro de trabalho, é alguém na casa espírita, é alguém que nos pede um alimento, é alguém que nos pede. E assim, e a gente pensa assim, e o que eu faço? E dependendo desse... E aí acabamos nos abatendo, como Paulo se abateu, pela sua impotência de poder ajudar a todos ao mesmo tempo. Mas, amigo Eduardo, né? deixa eu botar uma bola para você aí. Do outro lado dessa história aí, Eduardo, né, nós recebemos essas demandas o tempo todo, especialmente, né, Eduardo, nesse período da transição, né, e já de um tempo o Espiritismo vem ganhando um destaque, né, e as pessoas têm procurado os espíritas e as casas espíritas cada vez mais, né? Quando Paulo se sente incapaz de atender todas as demandas, meu amigo Eduardo, e aqueles companheiros espíritas que são centralizadores, que são controladores, que não gostam de delegar, que se acham o centro das atenções autossuficientes, que é uma das roupagens do orgulho, né? Eu dou conta de tudo, eu sou o Sérgio cabeça pensante. E aí, amigo Edu, como é que fica o Paulo se mostrando tenso, ansioso, porque não está conseguindo dar conta, e aqueles companheiros do movimento espírita que acham que não precisam de ninguém? Vai mais ou menos pela mesma linha. A diferença, né, é assim, e Paulo foi aprendendo esse... Quando a gente observa o período de Saulo, a gente vê muito essa questão da centralização, a gente vê muito da questão do poder que ele emana, porque ele já tinha, óbvio, essas características, mas ele emana muito essa questão da concentração. E se essas demandas acontecessem na época de Saulo, com certeza ele se abateria porque não conseguiria resolver, ou jogaria a culpa em cima de outros que estão à sua volta. E se nós não tivermos um suporte, né? Se Paulo não caminharia para um processo depressivo por conta da sua impotência, da impotência de resolver um problema que assim acabaria sendo para ele, ficaria sobrecarregado, se sentiria exausto. Então parece que eu quebrei e acabo não fazendo nada. E isso é interessante, assim, eu estou morto e não fiz absolutamente nada. Por quê? Porque eu centralizo todas as noções, né? E Paulo não tinha a bicorporeidade, Paulo não tinha teletransporte para estar em todas as igrejas à medida que as solicitações fossem chegando. E nós, na Casa Espírita, e assim a gente consegue perceber em alguns centros, conversando com alguns companheiros, que eles já começam a acordar como Paulo acordou. Já começam a entender que a centralização é um erro. Que essa responsabilidade não pode ficar na mão de um só. Então você começa a delegar as tarefas, né?
O problema é que muitos acham assim, é responsabilidade daquele que dirige o centro. E aí cruza os seus braços quando a ele é jogada a responsabilidade, quando assim, aí pensa assim, o cara, o presidente é um incompetente, porque se ele está delegando, é porque ele não tem capacidade de atender às requisições. Mas a realidade, esse é o grande chamado. E aí, quando Paulo recebe essas demandas, ele tem essa crise, vamos dizer assim, né? Como Emmanuel vai colocar aqui no texto, ele se sente incapaz de atender ao mesmo tempo todas as demandas. Edu, e olha que interessante, quando você está fazendo essas colocações aí, né, eu, como sou fã e já estudei Paulo Estevão algumas vezes, né, eu gosto de ter um olhar muito sobre a questão comportamental, né? A gente tem, durante muito tempo, temos estudado o texto apenas. E me parece que vem acontecendo um movimento, graças a Deus, de um tempo para cá, onde nós estamos nos estudando através do texto. Então, poxa, quando você pega um movimento cristão nascente, veja, o movimento espírita, né, o espiritismo, a doutrina espírita, é também uma doutrina jovem, né? Sim. Né? Nós estamos aí com 163 anos, né, de doutrina espírita. E eu gostaria de chamar a atenção, Eduardo, por um trecho que eu selecionei, que está na nossa tela aí, né, que é o seguinte, ele está lá com o coração apertado, né, pensando... E aí, Eduardo, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Olha bem, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltassem com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Então, olha que interessante, Eduardo. Você vê que é o seguinte, ele não está pedindo para que ele, né, que ele dê conta da questão, que ele, Paulo, seja a luz, o centro. Ele pede pela tarefa. Sim. E é interessante, assim, ele vai seguir uma recomendação de Jesus, que está em Mateus, quando Jesus diz assim, quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que oram de pé nas sinagogas, mas recolha-se, né? Recolha-se ao vosso quarto, fechada a porta, orai ao Pai em segredo. O que ele faz? A igreja vazia, à noite, não tem ninguém, e ele vai... E é interessante o seguinte, ele não pede para que as coisas se resolvam da noite para o dia. O que ele pede? Que não lhe faltasse, porque ele sabe que precisava trabalhar, mas que ele tivesse os recursos necessários para que ele pudesse cumprir a tarefa. Então, o que eu vejo aqui é que ele pudesse ser intuído de alguma forma para que ele, no trabalho dele, pudesse resolver o problema. Não que a solução viesse, mas que a prece lhe ajudasse na tarefa que Jesus lhe deu. Assim, quando ele fala assim, o que queres que eu faça? Né? Quando ele lá atrás, né, quando Saulo fica cego e diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus instruções que ele precisa. Então, ele sabe que ele tem que cumprir a tarefa. Ele sabe que ele precisa projeto de divulgação do evangelho. Mas ele se encontra perdido. Então, o que ele faz? Ele pede ajuda, né? Que não lhe faltasse o socorro necessário ao cumprimento integral da tarefa. Exato. E veja, Eduardo, eu retornei com um texto na tela aí, para que a gente pudesse ter aí o princípio, o meio e o fim, né? Então, ou seja, aquele que você citou da recomendação que está lá em Mateus, né? Ele escolhe o momento em que está sozinho, né? Ele espera tudo se acalmar para ele buscar essa conexão mais profunda com Cristo, né? E aí
com lágrimas nos olhos, Eduardo, a mim me deixa a impressão que junto ao raciocínio está o sentimento. Algo que nós, talvez, ainda não consigamos colocar em prática durante a oração, né? Então, ou seja, ele vibra o sentimento da necessidade, do medo de não conseguir dar conta na sua voz. Né? E aí ele não pede por si, mas ele pede pela tarefa. Exato. Né? E eu entendo esse... E aí, Eduardo, qual seria a consequência? Qual seria a consequência disso, né? Quando você fala da questão das lágrimas... Então, quando você fala da questão das lágrimas nos olhos, eu entendo assim, é como se ele espiritualmente se coloca de joelhos, se humilhando, pedindo esse socorro. A gente participa de um grupo de estudo do Evangelho. Muitos companheiros relataram essa sensação. Um momento de dificuldade, sem essas lágrimas, sente esse ajoelhar espiritual, pedindo a intercessão do alto, pedindo ajuda nesse problema. E aí vem o que a gente sente quando ela... E aí, quando a gente estava estudando esse trecho, né, quantas vezes nós fizemos as preces e tivemos a impressão nítida que recebemos a visita de Jesus? Tínhamos essa sensação. Eu acho que não foram poucas vezes. Nós já sentimos essa presença. E Kardec, né, quando pergunta aos espíritos, né, se a prece torna o homem melhor, os espíritos vão dizer que aquele que ora com fervor e confiança, Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Eduardo, eu penso até que tem uma outra questão em torno disso aí também, né? E é aí que a gente começa a perceber o quanto o Cristo cósmico, né? O Cristo Espírito puro, né? Inalcançável na mente de muitos, né? É aquele que está muito mais na psique das pessoas do que o Jesus humano. Porque, veja, Jesus mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso. Ora, bem, até onde nós entendemos, Jesus não mente. Né? Ele não ia criar uma alegoria. Ele não ia falar, eu estarei convosco, se ele realmente não fosse estar. Né? Então, ou seja, me leva a compreender, Eduardo, que o pensamento de Jesus, né, ele está, e aí Emmanuel vai falar disso lá no livro A Caminho da Luz, o pensamento de Jesus impregna o planeta Terra, não é? E o que Paulo alcança aí? Paulo alcança o estado íntimo ideal da oração, né? Ele coloca o sentimento, o raciocínio, num momento de solidão, para que ele possa ouvir a resposta. E como que ele pede, né? Não tem caráter pessoal, não tem caráter egoísta, né? Ele pede pela obra, a resposta vem. E ele capta a resposta. Ou seja, Eduardo, eu acredito que deixa para nós um modelo de que se nós colocarmos o nosso coração nessa vibração, neste objetivo, nos é possível também entrar em contato com o pensamento de Jesus. O que você acha, Eduardo? O que te parece isso? Algum absurdo? Não é um absurdo, mas a questão da entrega, ela tem que ser muito, né? Eu penso assim que para a gente, assim, o que nós precisamos para atingir este estado, o que nós precisamos para atingir esse estado de poder ouvir, poder entrar em sintonia com Jesus. Nós já temos uma ideia, né? Nós já, assim,
Então, assim, o que nós imaginamos de Jesus, a gente consegue nos concentrar em relação a ele, mas vai muito do processo de Paulo, né? De como ele se coloca à disposição para receber essa mensagem. Pois é, aí Eduardo, é que eu começo a compreender que se torna explícita a nossa grande dificuldade, né? Porque os espíritos vão dizer assim, né? O espiritismo, se bem compreendido, mas acima de tudo, se bem sentido, e aí eu acho que o sentir, Eduardo, né? Eu até atuando como psicanalista, percebo, Eduardo, o quanto nós somos defensivos quando se trata de amor, quando se trata de nos abrir para o sentimento, né? Então, eu compreendo que nesse trecho sobre o qual nós estamos conversando, Paulo alcança esse objetivo porque ele está aberto, né? Ele não tem medo de amar, né? Ele não tem medo de sofrer. Ele ama tanto Cristo que ele não tem medo de sofrer pelo Cristo. Mas nós temos algumas defesas, né, armadas, né, por medo de amar. E especialmente por medo de sofrer, né? Eu penso muito assim, e a gente pensa dessa forma, né? Quem sou eu para receber uma mensagem de Jesus? Exatamente. E a gente se diminui, é o que você falou, nós nos diminuímos, nós mesmos nos detonamos, nós nos colocamos para baixo, dizendo assim, quem sou eu? Nós fazemos isso na reunião mediúnica. Percebe? Quem sou eu para receber uma mensagem de Bezerra? Quem sou eu para receber uma mensagem né, dos grandes espíritos que sempre estão conosco nos trabalhos? Olha que interessante, Eduardo. Outra coisa que nós precisamos ter em conta é que é o seguinte, até onde nós entendemos, todo mundo encarnado aqui no planeta Terra, isso inclui Paulo, obviamente, lá naquela época, espíritos de terceira ordem. Né? Paulo não era um espírito de segunda ordem. Paulo era um espírito de terceira ordem. Né? Ele começa, sim, a fazer uma transição para a segunda ordem, né? Quando ele tem um encontro com Cristo às portas de Damasco, e ali começa toda a sua trajetória. Mas ele é um espírito de terceira ordem em transição para a segunda ordem, o que coloca diante de nós, Eduardo, que, guardado as devidas proporções, a parte que nos cabe na obra do Cristo é perfeitamente realizável. É sem dificuldades? Não. É sem obstáculos? Não. Mas se nós tivermos a perseverança de Paulo, é possível que em 30 anos, como narra Paulo Estevão, nós também consigamos produzir uma transformação profunda nas nossas vidas, né? Até porque nós somos um material de trabalho de Jesus, né? E dos seus comandados. Eles estão trabalhando no nosso psiquismo de maneira que nós possamos acordar, despertar para o mundo espiritual, né? Então, ou seja, a mim não me parece nada inverossímil, né, que seja possível aquele indivíduo que se desarme para o sentir, porque tem medo de sofrer, né, que ele arrisque com medo, mas ele sinta que esse tipo de situação aconteça. Quem estudou, por exemplo, a biografia de Eurípides Barçanufo vai lembrar que num certo dia de manhã cedo ele desce lá para o pomar, está fazendo as suas orações. Quem o visita? Jesus. Então é um convite para todos nós que estamos aqui assistindo, né? Não é? Começar esse exercício. E não se diminuir na questão assim, quem sou eu para Jesus olhar para mim? Né? É verdade.
tentar não se detonar com relação a isso, né? Querer sempre assim, Jesus é um irmão mais velho e a gente sempre, e assim, a gente tem muita dificuldade, até talvez pela questão religiosa que nós carregamos. Então, quando a gente vê alguns companheiros comparando Jesus com Deus, e quando a gente diz, não, Jesus é um espírito, assim como nós, é um irmão mais velho, não, nós não estamos diminuindo a importância dele ou a grandeza dele, mas sim trazendo dentro da mesma categoria que todos nós somos, que somos espíritos. Então, muitas vezes a gente idolatra, né? Tem um irmão, tem um primo mais velho, que sempre acaba sendo uma referência para nós, né? E Jesus precisa ser esta referência que a gente tem. É um irmão mais velho, é alguém com mais experiência que a gente, é alguém que trouxe o seu manual, acho que foi Haroldo, de Jesus. É um manual que nós temos em mãos para nos guiar pela vida. Então ele tem que estar junto, ele precisa estar junto de nós. E nós temos que nos libertar, como você falou, dessas amarras, que são os nossos mecanismos de defesa, e nos permitir essa entrega, como foi a entrega de Paulo. Exato. E veja, Eduardo, né? Nós lemos aí no texto, está mais embaixo, né? Que as cartas vêm da esfera do Cristo, né? No entanto, não vamos perder de vista, porque como espírito nós somos, né, precisamos usar a fé raciocinada, e Kardec propõe que nós sejamos livres pensadores, né? Então, por exemplo, tem alguns trechos, e isso quando nós formos estudar as cartas propriamente ditas, nós vamos ver ali que tem o animismo, ou seja, né, a interferência de Paulo. Quando, por exemplo, quando Paulo fala numa das cartas que a mulher não deve frequentar a igreja e deve ficar na sua casa. Isso veio do Cristo? A mim, particularmente, parece que não, né? Isso diminui a importância do trabalho de Paulo de maneira alguma, e pelo contrário, sendo ele um espírito de terceira ordem naquela época, começando a fazer uma transição para a segunda ordem, produzindo as pérolas importantes das cartas do Evangelho, ou seja, refletindo, né, o pensamento de Jesus através de Estevão. Olha só, Eduardo, é um convite para que aconteça a mesma coisa conosco. E aí olha que interessante, Eduardo, eu separei um outro trecho aqui que tem muito a ver com isso que nós estamos falando agora, que vai dizer assim, ó, não temas... Então, a gente ficaria 1 hora só discutindo essa frase. Não é verdade? Exatamente. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade. E não te cales, porque estou contigo. E aí, Edu? O primeiro trecho, quando ele diz assim, não temas, né? E aí remete àquilo que a gente acabou de falar sobre a questão da defesa, né? Da questão das defesas, né? Nós travamos muita coisa na nossa vida por medo. Medo de quê? Né? Medo material, né? Medo do julgamento do outro, né? Assim, qual é o temor, né? Imagina se quando Jesus vai dizer, escreve cartas e manda. Aí, se Paulo pensasse assim, o que os outros vão pensar de mim? Estão dizendo que eu estou fugindo da tarefa, porque eu estou simplesmente escrevendo uma carta e mandando. É medo do julgamento, né? Medo da responsabilidade, medo do novo, medo de sair de uma zona de conforto. Então, assim, são esses medos que o mestre chega e diz assim, não temas. Não deixa essas questões de lado, não se preocupe com isso. E aí ele fala, né? Prossegue ensinando a verdade. Né? Antes da gente entrar na questão da verdade, aí eu me lembro de uma história que o Haroldo contava, né? Que um homem tinha ido num parque,
e aí tinha uma carroça de pipoca e tinha um cachorro deitado, e o cachorro vivia e estava uivando. E aí o cara chegou para o pipoqueiro, conhece essa história? Chegou o pipoqueiro e falou assim, por que o cachorro está uivando? É porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que não levanta? Porque não está doendo o suficiente. Né? Então a gente permanece nas dores, a gente permanece sofrendo, mas por que a gente não levanta? Porque não está doendo o suficiente. Então, quando dói... E aí, por exemplo, eu vejo muito na questão de Paulo que aquele momento doía profundamente na sua alma. Por isso é que ele faz a rogativa ao mestre. E perceba que a nossa vida a gente faz muito isso. Né? A gente tem um problema, né? E aí esse problema nos preocupa. Mas assim, deixa ele lá quietinho. Deixa ele ali. Que está doendo, tá, mas só quando ele toma uma proporção muito grande, a gente vai tomar alguma ação. E talvez seja isso que tivesse acontecido com Paulo. Então ele tinha a questão das igrejas, né? Do atendimento, socorro às igrejas, mas chegou um momento assim, quando era uma, aí ele de repente ia, porque era uma igreja dando problema às outras, mas aí as igrejas começam todas ao mesmo tempo a ter problema, né? Parece todas até o movimento espírita dos dias atuais, né, Eduardo? Dando problema para todos os lados. E aí o que ele faz? Aí vai pedir ajuda, né? E aí nesse momento ele faz a prece também por um desespero, né? Também por essa questão do e agora? Como é que eu saio dessa? E aí Jesus vai dizer assim, não temas, não permita que o medo te paralise. Né? E aí Jesus fala, verdade. E aí, dando a verdade. Né? Que verdade que Jesus estava falando? É a verdade de Paulo? Né? Essa é a grande questão, né, Eduardo? Essa que é a grande questão. É a grande questão, né? Essa é a grande questão. A questão é que a verdade não é nossa, né? É a verdade do Cristo, a verdade do Evangelho, né? E aí talvez ele tenha lembrado, né? Talvez não, porque não é o texto que ele tinha de Mateus, né? Mas nós podemos nos lembrar da frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E a outra, e é interessante que acho que as duas estão em João. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, quando Jesus se coloca como caminho, verdade e vida, né? Essa verdade que ele quer que Paulo fale, né? Que ele continue dizendo a verdade. Né? Então, a propagação dessa verdade vai levar ao quê? Né? A atingir as dores de dentro de cada indivíduo, a fazer com que aquele indivíduo ele comece a perceber e que aquela verdade seja um consolo, um alívio para suas dores, mas, ao mesmo tempo, uma rota para que ele consiga vencer e superar os seus desafios momento a momento. Edu, nosso tempo está... Rapaz, nossa senhora, esse relógio, a gente dá um jeito de fazer ele andar um pouquinho mais devagar, né? Eu tomei a liberdade aí de adiantar um pouco o texto, né? E aí, só finalizar, João, só finalizar a questão, quando ele diz assim, não te cales, e não, assim, prossegue ensinando a verdade e não te cales, ou seja, não deixe as situações da casa espírita calar a tua voz, não deixe os comentários maliciosos calarem a tua voz, não permita que as situações difíceis do caminho calem a tua voz, porque eu estou contigo. Muito bom. Então, Edu, para a gente adiantar aí, vamos lá. Ó. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. E aí Paulo fica meio perdido, né? Ou seja, ele não consegue compreender o que Jesus quer dizer,
até que Jesus vem e explica, né? Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual de seu verbo, da sua exemplificação e de sua vida. Aqui, Edu, eu gostaria de antes de passar a bola para você fazer os comentários aí, ressaltar o seguinte: eu gostaria de voltar lá naquele momento em que Ananias retira as escamas dos olhos de Paulo, né? Paulo está lá na hospedaria de Zacarias, na rua direita, né? Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, quero que vás à hospedaria de Zacarias e lá atenda a Saulo. Aí Ananias não coloca com Jesus, né? Senhor, mas peraí, Saulo, o perseguidor, ele tem poder de vida e morte aqui. E aí Jesus fala assim, é ele mesmo, Ananias, vá, né, cure-o, porque eu preciso mostrar a Paulo quanto ele tem que padecer pelo meu nome. E aí, logo na sequência aí, Eduardo, tem o primeiro padecimento, que é o quê? Ele, todo inflamado, todo empolgado na questão, ele vai para a sinagoga para falar sobre o Evangelho. E aí, o que é que ele se dá conta? Ele começa a fazer, hoje nós chamaríamos de palestra, né, Eduardo? Ele começa a fazer a palestra, ele gagueja. E aí ele se dá conta que aquele domínio que ele tinha do judaísmo, né, para que ele pudesse ter a mesma eloquência, né, o mesmo brilhantismo na oratória, ele precisava conhecer Jesus mais intimamente. Ele precisava já estar na tentativa de vivenciar o Evangelho. É exatamente isso o que Jesus está colocando aqui, né? Mas o conteúdo espiritual do seu verbo, ou seja, o quanto o indivíduo já começou a despertar a sua consciência para os valores do Espírito, o quanto essa consciência despertada de valores do Espírito já se traduz em atitudes, né, em mudanças comportamentais, em mudanças de hábitos, e em como a sua vida vai, aos poucos, se moldando à proposta do Evangelho. O que você acha, Dr. E aí, assim, complementando o que você colocou, e aí a gente não tem jeito, nós temos que fazer a comparação de Paulo com Saulo, né? Afinal de contas, um não existiria sem o outro, né, Edu? Exatamente, né? Você vê assim, Saulo não se humilharia como Paulo fez pedindo ajuda a Jesus. É verdade. Então, assim, esse é um grande contexto. O orgulhoso, como você colocou, assim, ele dominava a sinagoga, né? Porque todo mundo ali já sabia o que ele ia falar, né? A fala eloquente, as colocações ponderadas, todo mundo já sabia, porque todos ali concordavam com ele. E quando você colocou bem, quando ele utiliza a mesma técnica para falar de Jesus, né? Querendo se impor perante os judeus, ele não consegue. Por quê? Porque o que ele vai falando é contrário e traz sempre um contexto muito do orgulho. E é o que ele vai tentar fazer. E aí, como você falou, aí a partir dessa situação, esse é um exemplo do momento, ele vai ver assim, eu estou perdido, o que eu faço agora? E aí ele vem essa questão da entrega, né? Ele vai se entregar, né? Ele se entrega a Jesus e Jesus dá a resposta para ele, escreve as cartas. Primeiro ele fala assim, meu filho, como ele diz assim, não te atormente, mas é possível satisfazer a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito, que é algo que nós já conhecemos, que para nós espíritas é comum, né? Como? Na reunião mediúnica. Né? Então, na reunião mediúnica, nós recebemos as mensagens, e essas mensagens não têm um cunho pessoal, mas têm um cunho universal, e não só para aquele grupo, mas é para todo o movimento, é para todo o planeta. Só que Paulo não conhece isso. E aí, Eduardo, olha o ponto que você toca.
Olha o ponto que você toca. Muitas casas espíritas, por orientação, né? Qual é a orientação que a gente recebe quando a gente entra num grupo de estudos de mediunidade que pretende lá na frente nos integrar à equipe mediúnica da casa, seja através de uma equipe que já existe, ou seja através de um grupo que vai se formar a partir desse grupo de estudos. Que tudo que acontece dentro da reunião mediúnica fica na reunião mediúnica, certo? Não é isso que a gente aprende, Edu? É isso aí que a gente aprende. Muito bem. E aí agora eu quero botar uma pimenta nesse tempero aí. Porque é o seguinte, Edu, eu compreendo que quando o grupo mediúnico, né, o grupo de trabalho mediúnico, recebe uma orientação específica ou recebe um depoimento específico, ou como às vezes é comum, uma mensagem direcionada para uma família ou para alguma pessoa em particular, isso realmente tem que ficar num sigilo. Mas e quando a mensagem, Eduardo, é visivelmente uma orientação que seria útil para milhões? Por que guardar essas mensagens na gaveta, mantendo-as restritas ao grupo mediúnico, como se de alguma forma nós estivéssemos colocando a luz debaixo do alqueire e não em cima da mesa? Não parece um contrassenso, meu amigo, quando a mensagem é uma mensagem de orientação, é uma mensagem de consolação, ela não é dirigida a ninguém. Lógico que a gente aprende que o médium que recebe a mensagem é para ele, mas ela não traz especificidades, né, de nomes, né, indicando fulano, beltrano ou cicrano. Ela é uma mensagem que, quando lida, ela pode consolar milhares de corações. O que você acha dos grupos que retêm essas mensagens de cunho geral e não as colocam para veicular? Tem uma palavra que eu aprendi há pouco tempo, aí tem um amigo nosso, né, que participa do grupo, que fala assim: reconhece o verdadeiro espírita pela quantidade de palavras difíceis que ele fala. Né? Então, tem uma palavra que a gente chama de atavismo. Né? Isso é um atavismo, porque o que acontecia? Nas sinagogas, a Torá era lida em hebraico, e poucos falavam hebraico. Se usava muito, na época de Jesus, o aramaico. As missas eram rezadas em latim. Né? E é um grupo restrito que conhecia latim. E quando as mensagens ficam restritas a um grupo mediúnico, nós estamos fazendo a mesma coisa. É um grupo seleto que tem acesso a mensagens que seriam potencialmente consoladoras para milhares de pessoas. Então, não pode, porque... E aí fica aquela questão. Vem uma mensagem de Bezerra de Menezes. É de Bezerra? Vamos avaliar. Avaliamos a mensagem. Não, a mensagem é consoladora, ela tem um conteúdo que é compatível com o pensamento de Bezerra de Menezes. Por que não divulgar? Né? E aí as pessoas ficam com essa coisa: não pode isso, não pode aquilo, não, o que pensariam, não, as pessoas vão querer que sejam feitas psicografias para famílias, já que Bezerra de Menezes está ali. Então, as pessoas... Volta a questão do medo novamente. E eu acho até, Eduardo, aí até uma questão de próprio orgulho, com medo de dar a cara, né, de assumir a responsabilidade de receber críticas. Né? Exatamente. E só para deixar claro, Eduardo, né? É óbvio que nós não estamos falando aqui que a divulgação dessas mensagens não precisem passar antes por um critério, por uma avaliação, por uma análise, para entender lá se existe algo antidoutrinário, se não, se realmente a essência, né, porque isso é outra dificuldade, né, Eduardo? Como o espírito comunicante se utiliza
do material que tem no próprio Medium, né, todos nós procuramos o Bezerra no formato do Divaldo. E esquecemos que nós não temos o cabedal cultural que o Divaldo tem. Sim. Então, o Bezerra, entre aspas, que nós vemos através do Divaldo, se ele se comunicar através de você e se comunicar através de mim, serão 3 mensagens cuja forma, a forma, certamente serão diferentes. Mas o fundo tem que ser Bezerra. Né? Tem que ser, exatamente. E isso, Eduardo, dá trabalho, examinar isso, botar o pensamento em cima, raciocinar, encontrar lastros nas obras básicas, dá trabalho. Exatamente. Por isso a gente não faz. E aí nós repetimos o que os judeus, o que os doutores da lei e o que os cardeais faziam, e aí a doutrina acaba fazendo a mesma coisa. Né? E aí, como Paulo não entende, tá na hora, né? Como Paulo não entende essa mensagem, e aí você vê assim, como é que a espiritualidade, nós pedimos ajuda. Meu Deus, eu tenho um problema, não sei. Aí eles dão a dica, ó. Aí dá a instrução. E a gente diz assim, não entendi. A gente fica com vergonha de dizer para a espiritualidade, eu não entendi o que você disse. Não é verdade? E aí a gente fica com aquela frase, e assim, e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa frase? O que Paulo fez? Paulo não externou, mas ele sentiu, não entendi, eu não consegui compreender. E aí Jesus continua para ele, poderás resolver o problema escrevendo a todos em meu nome. E aí Paulo acorda para a situação. Então é isso que ele quis dizer. E aí fica uma sugestão para a gente, né? Se nós estivermos orando, e aí vem a mensagem, porque a mensagem vem, e a gente não compreender, Senhor, me desculpe, não compreendi. Pode ser mais explícito? Me ajuda, desenha. Desenha para eu entender. É melhor se eu desenhar para eu entender do que eu fazer do jeito que eu achei que entendi. E a partir daí, começa, né, todo o processo. E aí um detalhe que Paulo coloca antes da gente... tem uma coisa muito importante aqui que assim, a gente vai voltar de novo para a casa espírita. Jesus vai dizer para ele assim, doravante, Estevão permanecerá ligado a você. E aí o que a gente vê? Que a gente conversou de manhã. Entre aspas, é óbvio, trabalhando lado a lado pela divulgação do Evangelho. Teoricamente, 2 desafetos. E aí, nós precisamos levar isso para dentro da casa espírita. Né? O que é a casa espírita? Eu vou encontrar só amigos ali dentro? Ou vou ter companheiros onde eu não tenha essa sensação de afeto, de proximidade? Amigo Eduardo, que pena que o nosso tempo deu aí, mas assim, é só para a gente lembrar que existe um conflito que permeia toda a segunda parte de Paulo e Estevão, que é o conflito entre Paulo e Tiago, né? Onde Tiago mantinha a posição de que todo convertido ao cristianismo deveria ser circuncidado, era um movimento para agradar ao Sinédrio, que bancava, né, financeiramente a Casa do Caminho. E Paulo tinha a convicção de que quem se convertesse ao cristianismo era livre. Então tem um conflito ali o tempo todo que só vai se resolver lá no final do livro, mas nós não vamos dar spoiler aqui para incentivar as pessoas a lerem a obra. Meu querido amigo Edu, sem palavras para agradecer esses momentos, as trocas, foi muito bom, gostei muito, muito legal. E agradecer. Gostaria que você deixasse a sua saudação final e fizesse a prece de encerramento para nós.
E agradecer a você, João, agradecer o convite que foi feito para a gente fazer esse trabalho. Todos nós estamos aprendendo de novo, né? Nós lemos, acho que quase todos os nossos amigos que estão aqui conosco leram Paulo Estevam, e agora nós estamos sendo convidados a estudá-lo, né? E esse estudo está sendo fantástico, está sendo muito proveitoso, tocando muita gente. Queria agradecer a todos que estiveram aqui participando também na live, né? Muitos amigos, eu pude ver aqui muitos amigos queridos que estão participando. Agradecer a todos, agradecer a Jesus, agradecer, por que não, a Paulo Estevam, né? Então, vamos fechar então os nossos olhos, agradecendo ao Pai, ao Divino Amigo, à equipe espiritual que nos acompanha, a equipe espiritual que coordena e dirige este trabalho de amor, de divulgação, por mais esta noite de estudos, por mais esta noite de reflexões, e que o que comentamos, o que estudamos, nos ajude no progresso individual e da sociedade. Não muito longe, ter um planeta com mais amor, com mais respeito, com mais caridade. E assim, é com muita alegria, Pai, que te agradecemos por essa oportunidade e, respeitosamente, encerramos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gostaria de pedir a todos que estiveram conosco, retornem semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Semana que vem nós estaremos recebendo o amigo Hélio Tinoco, e aí já vamos começar na primeira epístola aos Romanos. Vocês possam compartilhar o link do programa, se inscreverem nos canais, a nossa gratidão ao IDEAC, né? A todos os membros da diretoria, pela oportunidade que nos deram de abrir esse espaço para nós, e que Jesus derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Amigo Edu, forte abraço. Valeu, João. Obrigado a todos. Teremos aí uma segunda vez, se Deus quiser. Outras vezes, na verdade. Opa, tamo aí. Um abraço a todos. Uma boa noite. Até mais.